Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu aqui no Brasil, em Vitória, no ano de 1999. Até hoje o caso permanece sem solução. A polícia não encontrou o verdadeiro responsável por tudo isso, mas é um caso que chama muito a atenção, já que nós temos, digamos que, as últimas imagens dessa garota com vida. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, como é o caso de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então, se você se interessa, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito. E também ativa o sininho de notificações. Então, bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Isabella Cassani. Isabella Negri Cassani, de 15 anos, morava em Jardim da Penha, Vitória, em um apartamento com a sua mãe, seu padrasto e 2 filhos dele. Sua mãe conversava muito com ela e a orientava em relações aos perigos, inclusive a ensinou a pedir informações em estabelecimentos comerciais, caso se perdesse. Isabella e sua mãe tinham um elo muito forte. A jovem gostava de locais calmos, não gostava muito de festas e amava andar a cavalo, escutar música e ler. A garota era uma estudante muito dedicada que estava no primeiro ano do ensino médio na Escola Técnica Federal em Jucutuquara, Vitória. Atualmente, o local mudou de nome e agora é o Instituto Federal do Espírito Santo. Mesmo que seus pais fossem separados, os dois eram muito presentes em sua vida. A jovem sempre frequentava a igreja e normalmente estava acompanhada de sua mãe. Ela não tinha o costume de andar de ônibus sozinha, mas depois de iniciar na nova escola, começou a andar de ônibus sozinha para fazer o trajeto de ida e volta. No dia 24 de outubro de 1999, Isabella pegou um ônibus para ir até o centro da cidade, mas dessa vez ela não foi para a escola e sim a sua intenção era se encontrar com a sua amiga norte-americana que ela conheceu na igreja chamada Lynn Colin Gridley. Estava combinado que a Isabella dormiria na casa da amiga naquela noite. A jovem saiu mais ou menos umas 8h30 da noite, só que ela não conversou com a sua mãe, ela não pediu a autorização se podia sair naquele horário. Ela só falou para a sua empregada que estava em casa e a mãe e o padrasto estavam num outro bairro, num outro local, num sítio que eles tinham, então ela não conseguiu se comunicar com a mãe e só falou para a sua empregada. A jovem saiu vestindo uma calça de moletom, usava uma camiseta de cor escura e também ela levava consigo uma bolsa branca. Ela deixou a sua mochila que ela sempre ia para a escola em casa. Naquele dia, o ônibus precisou seguir uma rota diferente, já que havia um show na cidade e algumas ruas estavam interditadas. Sabemos que Isabella andava pouco de ônibus e o ônibus em que ela estava parou em um lugar diferente naquela noite, então a jovem precisou descer no ônibus e continuar o seu trajeto a pé até o seu destino. Como Isabella teve que seguir uma rota diferente da habitual, provavelmente ela pediu informações quando estava na rua. Ela passou na frente do local onde acontecia o show, que estava muito lotado, então provavelmente ela falou com algumas pessoas e pediu informações para chegar até a casa da amiga. Agora a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela, qual foi o trajeto que ela seguiu, e a gente tá falando de um caso que aconteceu em 1999. Claro que muita coisa mudou de lá pra cá, não tinha tantas câmeras de segurança na rua, ela também não tinha um celular que ela pudesse olhar o GPS, que ele ia deixar tudo mais fácil, né, para ela chegar até o seu destino. Então a gente tem mais ou menos assim que imaginar o que aconteceu com ela, mas nós sabemos que ela tinha apenas 15 anos de idade e ela não conhecia muito bem as ruas. Sempre que ela saía com a sua mãe. Então, provavelmente ela estava bem perdida e teve que pedir ajuda. Sabemos que a jovem foi até um posto de gasolina no bairro Ilha de Santa Maria, perto das 10h20 daquela noite. O estabelecimento tinha câmeras de segurança e ela foi filmada pelas câmeras pedindo informações sobre como chegar no centro da cidade. Depois que saiu do posto, ela falou com mais
uma pessoa, um funcionário de uma empresa, e ele a orientou a pegar outro ônibus que levasse ao centro. Esse homem disse o seguinte para ela: olha, eu não aconselho você ir a pé até o centro, porque ela precisava passar por uma rua que era muito escura e não era seguro. Até ele percebeu que ela não estava muito ambientada com tudo aquilo, então ele deu essa sugestão que ela pegasse um outro ônibus e fosse até o seu local de destino. Mas ela disse para ele que não tinha problema, que ela ia a pé mesmo, que estava tranquilo, que ela não estava com medo nem nada, mas ele avisou que poderia acontecer alguma coisa. Então o homem entrou no ônibus, que ele também ia para o centro, e ela seguiu a pé. Ele até viu ela seguindo o seu caminho, até acenou para ela de dentro do ônibus, mas provavelmente ele ficou preocupado, porque já era 10h30 da noite praticamente, uma garota de 15 anos, sozinha, numa rua escura, com certeza isso não daria certo. Sua amiga Lynn a aguardava no edifício Brasmar, onde morava, mas Isabela nunca chegou. No dia seguinte, alguns remadores viram um corpo boiando na Baía de Vitória. Por volta das 8 horas da manhã, o corpo foi retirado da água por um morador de Cariacica, já na estrada de Porto Velho, próximo à sede da Polícia Federal. Uma multidão se aglomerou para ver o trabalho da polícia. Mais tarde, o corpo foi identificado como o de Isabela Cassani. Depois de exames, foi visto que ela foi agredida com algum tipo de instrumento contundente na parte de trás de sua cabeça. A jovem apresentava escoriações, sinais de agressão em outras partes do corpo, e foi confirmado que ela foi abusada sexualmente. Exames mostraram que ela foi jogada na água ainda com vida. Ela usava as mesmas roupas que foi vista pela câmera de segurança do posto na noite anterior, quando saiu de casa. Nas imagens do posto, a garota é vista com uma bolsa branca, mas esse seu pertence nunca foi encontrado. Dias após o crime, a mãe de Isabela, chamada Risa Márcia Lopes Negri, reclamou que as investigações para encontrar o responsável pelo crime estavam lentas e criticou o trabalho da polícia. Ela disse que os policiais estavam desorientados e que não faziam a menor ideia do que fazer para encontrar o assassino. Aquele homem, o funcionário de uma empresa, que foi praticamente a última pessoa a ver a Isabela com vida, ele foi até a polícia depois de ver as notícias sobre ela nos jornais, na TV. Ele foi lá, disse o que aconteceu, que falou com a jovem na noite anterior. Ele também deu uma amostra do seu DNA. Depois de um tempo, a polícia fez alguns exames, comparou com o DNA encontrado no corpo de Isabela e ele foi descartado. Ele não foi considerado um suspeito, né? Ele apenas foi uma das últimas pessoas a ver Isabela com vida. Os porteiros também do edifício onde a Lynn morava falaram que a Isabela nunca chegou no local. Desde aquele dia teve início a saga por justiça de seus pais, Robson, Cassani e Márcia, e de seu padrasto chamado Nelson Filho, que precisou reconhecer o corpo da garota. A dor da perda levou a mãe a ficar doente e precisou de ajuda em um hospital. Foram incansáveis caminhadas com distribuições de panfletos, de outdoors espalhados pela cidade, denunciando a demora nas investigações e clamando por informações que levassem até o assassino. Os amigos da escola se reuniram e promoveram passeatas pelas ruas da cidade. Todos fizeram o possível para encontrar o assassino de Isabela. Sabemos que a Isabela era uma garota que ficava muito em casa, que ela praticamente não saía sozinha na rua, ela sempre estava acompanhada de algum familiar, de algum amigo da igreja, alguma coisa assim. E a gente não consegue entender o que aconteceu com ela naquele dia que ela resolveu ir até a casa de sua amiga, e também nada estava confirmado com a sua mãe, ela não combinou nada com a mãe. Então, provavelmente se a mãe soubesse, ela não deixaria a menina sair sozinha naquele horário, talvez pediria para algum amigo, algum parente, alguém levá-la até o edifício. Então a gente pensa o que será que aconteceu com ela, que ela resolveu sair sozinha, e já era noite. Um dos poucos locais que Isabela gostava de frequentar era a igreja, atuante na Igreja de Cristo. Às quartas-feiras, Isabela saía do colégio direto para o local onde encontrava sua mãe e as duas participavam da missa. Elas retornavam juntas às 8h30 da noite.
Muitos laços de amizade da menina eram com integrantes da igreja. Encantada com a língua inglesa, a estudante se tornou grande amiga da missionária Lynn Colin Gridley, que tinha 25 anos na época. As duas estudavam a Bíblia juntas e tinham uma relação muito próxima. Lynn chegou a comparecer ao aniversário de 15 anos de Isabela. Lynn foi a primeira a perceber que havia alguma coisa errada e que Isabela simplesmente não chegou na sua casa e isso não estava certo. Então, ela ligou para a casa da menina. A empregada atendeu o telefone e disse que a jovem saiu mais ou menos 8h30 da noite e isso já era quase 11 horas da noite. Então a empregada ficou muito preocupada também, percebeu que alguma coisa de errado tinha acontecido. A Lynn também ficou muito preocupada e apenas no dia seguinte elas descobriram que algo terrível aconteceu com a jovem. A Lynn já tinha convidado a Isabela para dormir na sua casa umas 5 vezes antes, então não era algo incomum dela fazer, mas todas as outras vezes ela foi acompanhada por alguém. Em abril de 2004, o delegado Cláudio Victor, que apurava o caso à época, destacou que o exame de DNA seria crucial na apuração do crime. O exame de DNA tornou-se imprescindível na apuração desse crime face à inexistência de testemunhas e outros elementos capazes de identificar o autor do crime, segundo ele. Uma das pessoas que chegou a ser investigada realizou o exame 2 vezes e em ambos o resultado deu negativo. O inquérito ainda chegou a passar por 2 forças-tarefas do Ministério Público Estadual. Em uma das avaliações, o promotor levantou os problemas existentes com a amostra de DNA obtido a partir do material colhido da estudante no dia em que o corpo dela foi encontrado. O perfil genético do indivíduo responsável encontrado no sêmen que foi encontrado na vítima está incompleto, o que impossibilita a confirmação segura da identidade genética do autor do crime. O promotor do caso determinou uma medida extrema, mandou fazer um levantamento de todos os acusados de estupro registrados criminalmente no estado. Em seguida, orientou que deveriam ser excluídos os que estavam detidos na época do crime e nos demais fosse feito um exame de DNA. Para nenhum deles, o resultado foi positivo. A investigação chegou a levantar a possibilidade de que o assassino fosse o mesmo de uma série de homicídio de mulheres registrados, sendo que a maioria das mortes ocorreu nas imediações de Sambão. Alguns dos suspeitos desse caso também foram testados para chegar à compatibilidade com o crime de Isabela, mas também sem sucesso. Ao todo, 49 pessoas prestaram depoimento no inquérito. Foram expedidos 6 mandados de prisão, um deles para a missionária Lynn Colin Gridley, amiga que esperava por Isabela na noite do crime. Um dia antes da expedição do mandado, ela viajou para os Estados Unidos e nunca retornou. A polícia nunca conseguiu confirmar o envolvimento dela no caso. A Polícia Civil do Espírito Santo informou no dia 24 de outubro de 2019 que pediu o arquivamento do inquérito sobre o caso de Isabela Cassani. O deputado estadual Capitão Assunção disse no último dia 7 de outubro de 2019, na tribuna de Assembleia Legislativa, que entregou ao Ministério Público Estadual e à Secretaria Estadual de Segurança Pública uma denúncia com o nome de um ex-policial civil que teria matado a estudante. Em 2019, o caso completou 20 anos sem solução e esse é o tempo em que o Código Penal estabelece como prazo para a punição de uma pessoa nos casos de homicídio, então o caso prescreveu. Isso quer dizer que se o responsável pelo crime fosse encontrado, ele não poderia mais ser punido. Depois de saberem disso, um pessoal no Facebook e no Twitter ficou extremamente triste com toda essa situação, que o caso passou dos seus 20 anos, que o responsável por aquilo não foi encontrado e que o caso ia prescrever. Então o pessoal ali prestou suas condolências à família, deu todo o apoio e também criticaram o trabalho da polícia nesse caso. O advogado criminalista Paulo Panaro, promotor de justiça aposentado que atuou no caso em 2012, falou sobre a mais recente decisão judicial atestada, que atesta a incompetência do Estado em investigar. Decorreu 20 anos e o Estado não chegou a uma conclusão sobre o crime, não chegou à autoria, não identificou quem matou o adolescente, completou o advogado criminalista.
De acordo com ele, o arquivamento do processo na prática significa que o crime está impune. Pela legislação em vigor, nesse tipo de crime, mesmo que a polícia agora descubra quem matou a jovem, ou na hipótese de um cidadão se apresentar ao delegado ou alguma autoridade e confessar o crime, o Estado não pode fazer nada para punir. Ele explica ainda que para todos os tipos de crime, segundo o Código Processo Penal, existe um prazo determinado para o Estado iniciar a chamada persecução penal, o processo que vai da investigação ao julgamento. Há um decurso de tempo para que o Estado inicie a persecução penal. E no caso de homicídio, são 2 décadas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse, o caso foi encerrado sem o seu assassino ter sido encontrado. A polícia ali fez testes de DNA em várias pessoas, enfim, mas eles não encontraram quem cometeu esse crime tão brutal. Aconteceu em 1999, em 2019 completou seus 20 anos e o caso ficou sem solução. Como eu disse para vocês, não tem mais muito o que fazer. O responsável pode até dizer o que ele fez, mas ele não será punido. Bom, nesse caso, assim, a gente viu que não temos muitos suspeitos nem nada. A única que chama atenção é a amiga da Isabela, a Lynn, que era dos Estados Unidos e logo depois ela voltou para os Estados Unidos. Não sei o que vocês pensam, será que vocês acreditam que ela tem algum envolvimento no caso, ou vocês acreditam que ela simplesmente ficou com medo do que aconteceu, já que elas eram amigas muito próximas e saber que a sua amiga morreu de uma forma tão brutal. Eu acredito que ela foi para os Estados Unidos por causa disso, porque ela ficou com medo e ela não se sentiu segura no Brasil. Então, né, provavelmente ela não tenha nenhuma ligação no caso, a polícia nunca conseguiu provar isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.